Olá, tudo bem? Meu nome é Auxiliadora Padilha, eu sou professora da Universidade Federal de Pernambuco e lidero o grupo de pesquisa, Laboratório de Pesquisa e Prática, Educação, Tecnologias e Metodologias. E venho a convite da professora Kerti participar novamente do 23º Seminário Internacional da Educação, Tecnologia e Sociedade, da FACAT. Quero dizer que para mim é uma grande honra e um prazer enorme estar aqui novamente conversando com vocês. E vamos conversar um pouco sobre o que a gente vem estudando no grupo de pesquisa que está relacionado à educação, né, formação de professores, tecnologias, inclusão digital, engajamento estudantil. A gente também vem estudando sobre, principalmente, as coreografias didáticas institucionais e também as coreografias de aprendizagem. E vamos discutir um pouquinho essas coisas, né, que nós vimos estudando, para a gente compartilhar um pouco com vocês o que é que de onde a gente parte e de que é que a gente vem trabalhando. Então, só para a gente retomar um pouco a nossa discussão, que a gente já teve há alguns anos, acho que no ano retrasado eu tive com vocês discutindo inovação pedagógica. Então, a gente quer retomar aqui e dizer de que ponto a gente está, de que perspectiva a gente está falando da inovação. Então, quando a gente escuta falar muito em inovação nos serviços, em comércio, na indústria, em tecnologia, a gente percebe que a perspectiva desses setores de inovação está relacionada à perspectiva do usuário, do cliente, do sujeito que consome esses produtos. Então, por exemplo, um celular hoje, que é um dos aparelhos mais utilizados, né, por a gente no dia a dia, ele está baseado na experiência do sujeito. Então, como esse sujeito interage com essa tecnologia, a partir dessa tecnologia também proporcionando a esse usuário experiências de colaboração, de interação, né, de produção. Então, nesse sentido, essa é a perspectiva desses setores. Quando a gente vai discutir a perspectiva da inovação pedagógica, também não é muito diferente, porque quando a gente trabalha com a perspectiva da inovação na educação, a gente está trabalhando na perspectiva do estudante, do aluno, de como esse aluno aprende, de como ele interage com o conhecimento que ele aprende, de como ele interage no processo de aprendizagem, de como ele experimenta e vivencia as aprendizagens em relação com os outros sujeitos, com o ambiente, com os cenários de aprendizagem. Então, esses cenários também são produzidos no sentido de estimular, né, nesse sujeito essas experiências de colaboração e interação. Então, é essa perspectiva também que a gente está trazendo para o que a gente considera por inovação pedagógica. A inovação pedagógica, quando a gente organiza a aprendizagem dos alunos, e para a gente pensar em organização de aprendizagem, a gente tem que pensar na instituição, a gente tem que pensar no entorno desses ambientes de aprendizagem, né? A gente tem que pensar em que currículo essas aprendizagens, essas interações, essa colaboração, essa produção vai ocorrer, em como esse currículo é vivenciado por esses alunos. Então, essa é a perspectiva da aprendizagem, né? da inovação que a gente está tratando no contexto da educação. Uma inovação que é baseada no sujeito aprendiz, em como ele aprende e também, principalmente, em como ele tem clareza dessa aprendizagem.
quando a gente trabalha com os professores e estudantes, né, na área de educação, e a gente pergunta para eles que tipo de, o que é que lembra a eles, ou o que é que representa a inovação pedagógica para eles, a primeira coisa que eles falam, ou o que eles mais falam, né, citam, é a mudança. Então, a mudança ela é necessária num contexto de inovação, mas não é qualquer mudança. É uma mudança que traga melhoria. Não é também só uma mudança que melhore alguma coisa, mas é uma mudança sistemática, é uma mudança simbiótica, é uma mudança sistêmica e organizacional. Então, quando muitas vezes a gente fala que os professores em si são inovadores, mas os professores, muitas vezes, eles apenas conseguem organizar e estabelecer arranjos de inovação. Porque se esse professor ele não tem um suporte institucional, ele não tem um apoio do conjunto de profissionais que atuam nessa escola, né, e que atuam de forma integrada, essa inovação ela não é plena, né? Então não adianta, mas não é totalmente adequado ou interessante que o professor sozinho busque, né, fazer mudanças em sua sala de aula, se no conjunto da escola essas mudanças elas também não são vislumbradas e envolvidas no contexto, né, no conjunto da escola. Porque o aluno sai da sala de aula, no ambiente em que ele viveu experiências e estratégias e propostas inovadoras, e ao sair dessa escola, ao sair dessa sala de aula, ele se depara na escola, ou no restante da escola, ou na sua própria casa, né, com uma vivência diferente, uma vivência ultrapassada ou retrógrada desse contexto de educação. Então, o professor precisa dispor de mais energia, né, de muita energia, para que compense a esse aluno esse trabalho que está sendo feito em sala de aula, que em outros ambientes não está sendo feito e não está sendo apoiado, né? Então, como a gente já viu, não é qualquer mudança. Muitos professores também citam a tecnologia como um elemento fundamental para a inovação. Sim, a tecnologia é um elemento importante e é um elemento fundamental. Contudo, também precisa haver uma mudança de uso dessa tecnologia. Em geral, nós usamos a tecnologia de forma muito demonstrativa para os alunos. Então, quem usa a tecnologia, na maior parte das vezes, são os professores. Os professores usam a tecnologia para demonstrar o conteúdo, para demonstrar as atividades, para demonstrar, a gente pode dizer, por exemplificar, passar um filme para apresentar slides, para demonstrar uma experiência, mas no final das contas, aquele aluno ele não está experienciando o uso dessa tecnologia e, consequentemente, as suas linguagens, né, para as suas aprendizagens. Então, nesse sentido, é preciso que haja também uma mudança na compreensão de como a gente usa e a gente proporciona estratégias e oportunidades de produção e de reflexão sobre essa produção com esses alunos. Outros professores, eles citam também a questões como a interação, como a acessibilidade, né, como a criatividade, que são também, né, questões necessárias para essa inovação pedagógica, para essa mudança, para essa melhoria.
Da mesma forma que os outros itens tratados anteriormente, essas questões, por exemplo, a criatividade, ela não pode ser tratada como um dom que uma criança ou que um sujeito possui e que outras pessoas não podem. E se você não tem essa criatividade, ou se você não demonstra naturalmente essa criatividade, ela não possa ser estimulada e fomentada. Ela precisa ser estimulada e fomentada em sala de aula com essa perspectiva de mudança, de reflexão e de produção de aprendizagens em sala de aula. Então, como a gente vem, né, discutindo esse conceito de inovação, só para a gente reforçar, é preciso que a gente tenha o foco no usuário, o foco no aprendiz, o foco na aprendizagem, no sujeito, né? E, nesse sentido, é que a gente discute as coreografias didáticas. Nas coreografias didáticas, elas são compreendidas como, na minha concepção, como um modelo didático em que o pressuposto principal é que a aprendizagem é quem vai condicionar o ensino, mas condicionar no sentido de promover a organização desse ensino. Então, geralmente, a gente tem uma perspectiva de que os professores, eles produzem as estratégias, eles elaboram as estratégias e, a partir dessas estratégias, os alunos aprendem. Então, os alunos vão aprender de acordo com os estilos, com as proposições, com o tipo de organização que esse professor promoveu. Através das coreografias didáticas, a gente tem uma outra compreensão, é o inverso, né? O professor ele tem que antecipar, né? E já também discutindo um dos elementos, uma das dimensões das coreografias didáticas, que é a antecipação. Então, o professor ele precisa antecipar as aprendizagens que os alunos precisam ter. E nessa antecipação das aprendizagens, ele também precisa antecipar os estilos de aprendizagem, ele precisa conhecer os estilos desses alunos, ele precisa entender como esses alunos vão aprender, que tipos de operações de pensamento esses alunos precisam mobilizar para poder aprender. A partir disso, o professor vai elaborar, né, vai organizar os cenários de aprendizagens. Isso é um elemento muito importante, né, para as coreografias didáticas. São os cenários. Como que esse professor organiza esse cenário? Esse cenário ele tem que ter elementos que o aluno possa interagir, ele tem que ter recursos que o aluno possa manipular, que o aluno possa, através deles, produzir algo, produzir elementos ou produzir as suas aprendizagens. E essas aprendizagens e esses estilos de aprendizagens, eles têm que ser muito claros para os alunos. Os alunos têm que ter essa clareza de como é que eles aprendem, o que é que eles estão aprendendo, por que é que eles precisam aprender, né? Além da antecipação, né, quando você já definiu as aprendizagens, que você já definiu como é que esses alunos vão aprender, de que forma, onde, o que é que eles vão utilizar, né? A gente vai, então, ter a segunda, vamos dizer assim, a segunda dimensão, o segundo elemento das coreografias didáticas, que é a colocação em cena. Então, a colocação em cena não é somente executar o plano, não é só executar o que você antecipou, pensou, planejou. Mas a colocação em cena também está relacionada aí à experiência desse professor, como esse professor vai mediar, como esse professor vai possibilitar que os alunos desenvolvam os seus próprios passos e não somente os passos que ele previu, que ele antecipou para que seus alunos
produzissem. Então, é importante nessa colocação em cena que o professor permita que os seus alunos sejam sujeitos autônomos, sejam protagonistas das suas próprias aprendizagens e que tenham clareza dos passos que eles estão dando nesse processo. Um terceiro elemento das coreografias de aprendizagem são os modelos base de aprendizagem. O que são os modelos base? O modelo base é a forma como esse aluno como esse aluno mobiliza as suas operações de pensamento. É um processo interno, é um processo não visível, porque não é possível que o professor consiga visualizar, né, como é que esse aluno está processando a sua aprendizagem. Então, é um processo cognitivo mesmo, né? Por outro lado, é possível que os professores consigam identificar como é que essas aprendizagens estão ocorrendo. Que operações esse aluno está mobilizando? Por exemplo, então, se o professor previa que o aluno ia refletir sobre um determinado conceito e construir um determinado conceito, levantar hipóteses sobre esse conceito, o professor pode solicitar ao seu aluno um diário de bordo, um registro, né, com um diário de bordo, para que esse aluno possa ir registrando essas atividades mentais que ele vai produzindo, né? E também não são somente as atividades mentais, mas são as atividades mentais, comportamentais e afetivas que estão vinculadas, que estão atreladas a esse modelo base de aprendizagem. E um outro elemento importantíssimo das coreografias de aprendizagem é justamente o produto dessas aprendizagens. E quando a gente fala produto, a gente não está se referindo somente ao que a gente vai perceber no final do processo, mas o que a gente percebe durante todo o processo, durante todo momento em que esse aluno está produzindo suas aprendizagens, como é que ele vai, né, desenvolvendo esse processo. E, nesse sentido, o que a gente também vem produzindo, né, são as coreografias de aprendizagem. Então, a coreografia de aprendizagem é diferente do modelo base, no sentido em que o modelo base é como o aluno está processando essa aprendizagem, né, mentalmente, comportamentalmente, afetivamente. Mas as coreografias de aprendizagem estão relacionadas à consciência que esse sujeito tem do seu processo de aprendizagem. Por isso, um elemento muito importante nas coreografias de aprendizagem é a metacognição. Então, como esse aluno sabe o que ele, né, tem clareza do que ele sabe, o que é que ele precisa, do que é que ele precisa fazer para aprender, né, e o que é que ele vai precisar aprender, e ainda mais como ele regula esse processo de aprendizagem. E a regulação está relacionada a você conhecer esse processo e entender por que eu não aprendi isso. Quais foram as dificuldades que eu tive que não me propuseram ou que faltou para eu poder aprender esse determinado conteúdo. E aí, nesse sentido, a gente, né, acredita que as coreografias de aprendizagem são um elemento que precisam ser mais investigados, né? É um elemento que precisa ser mais investigado para que a gente possa ajudar mais o nosso aluno a aprender e a poder ser mais autônomo e protagonista na sua aprendizagem. Então, esse modelo das coreografias didáticas, ele vem também relacionado à coreografia institucional, porque, como eu disse anteriormente, não dá para a gente pensar em inovação somente no contexto da nossa sala de aula, se a gente não tem um contexto institucional que dê condições para essa inovação.
Então, a instituição, por si mesma também, e em conjunto com os profissionais que atuam nela, precisa investigar e precisa estar junto com esses professores para poder, né, produzir melhores condições para as coreografias didáticas e as coreografias de aprendizagem. Bom, aqui eu vou encerrando, mas eu espero que vocês tenham gostado da minha participação, que vocês procurem conhecer mais sobre as coreografias didáticas, e estou à disposição de vocês para qualquer sugestão, crítica, questionamento, especialmente durante o evento, e também eu forneço o meu e-mail para que vocês possam se comunicar comigo e com o meu grupo e nos conhecermos melhor. O meu e-mail é dorapadilha@gmail.com, e eu quero novamente agradecer à FACAT e ao seminário, e à professora Kert, a honra e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada.